Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Parece que as pessoas não gostaram muito de Assassin's Creed, porque afinal o jogo fracassou. Fatalmente, os grandes responsáveis pelo fracasso de Assassin's Creed são as pessoas, né? Não deveriam existir, as pessoas que são desumanas. E o gamer médio, né? As pessoas realmente que têm problemas com pessoas de outras etnias e etc. Realmente falhamos como sociedade. Mas vamos falar um pouquinho desses números péssimos de Assassin's Creed no vídeo de hoje. Olha, isso aí é uma surpresa pra mim, porque a minha opinião relacionada aos games lacrate, né? Porque foi obviamente e é comprovado, né? Que o Assassin's Creed é lacrate. Se você acha que não é lacrate, não tem problema nenhum. Todo mundo tem direito a ter fé. Porque você tem várias comprovações e é lógico, né? O fenômeno disso tudo. Agora, isso me surpreendeu, porque a gente fala pouco aqui de jogos, mas essa repercussão ela é interessante pelo que aconteceu em torno do Assassin's Creed, porque a diferença do jogo em relação à série, filme, animação e tudo mais, é que você tem a jogabilidade. Então, desde moleque, a gente sabe que mesmo o gráfico sendo podre, que é o caso coloca até o Minecraft, o gráfico sendo podre, você tem a jogabilidade, a história sendo podre. Quando a jogabilidade é muito legal, a gente ignora isso aí. Isso aí. A gente ignora. Quantos jogos de gráfico horroroso a gente gostava porque era divertido. Quer ver um jogo que tinha uns personagens bem toscão que a gente jogava bastante? Protector Stone. Ah, mas era legalzinho, lembra? Mas assim, eram uns personagens meio feinho, sim, mas era muito legal o jogo. Era divertido. Era divertido, a jogabilidade era legal, os personagens, cada um tocava um instrumento, mas eles eram feinhos, os personagens, mas a jogabilidade era legal. Então... Battletoads também. Não, Battletoads eu acho... Battletoads é incrível. Eu acho até hoje, eu jogo com meus amigos, aliás, um abraço pro Marcos, que o Marcos fala, pô, olha como o CS era horrível, né? Aí no 1.6, 1.5, eu sempre acho bom. Igual hoje, quando eu vejo um jogo de Super Nintendo, Rei Leão, Aladdin, eu continuo achando o gráfico muito bom. Falo, meu, é bom esse gráfico. Donkey Kong. Aqui, essa era, eu falei assim, não, o gamer que gosta do Assassin's Creed, a jogabilidade, ele já gosta da jogabilidade, os caras vão fazer essa lacrate e vão pra cima, né? A jogabilidade provavelmente eles vão manter a mesma ali pra, né? Conseguir ainda o cliente do jogo, que gosta da franquia. Só que pra minha surpresa, e pra mim é uma surpresa, o Assassin's Creed Shadows teve um flop muito grande. E a gente aí abre um flanco pra uma nova discussão se foi a lacrate ou não. Que aí o Assassin's Creed, ele é meio que uma Branca de Neve. Fala assim, não tem mais o que fazer. A gente já teve, né, algumas... Nós tivemos o Esquadrão Suicida, da Warner, que fez a Warner ter um prejuízo de 200 milhões. Então, parece que nos games, a lacrate não tá funcionando, não tá ajudando, pelo contrário... E pior, nem a jogabilidade tá salvando aí, que momento. Mas sabe qual que é o principal motivo do fracasso de Assassin's Creed, André? Resposta definitiva? Não. As pessoas não estão comprando porque estão seguindo o influenciador errado. Ah, lógico. Isso é um clássico, né? A gente precisa pedir a permissão, entender qual é, ajoelhar, olhar pro céu e pedir qual é o influenciador que devemos seguir. Farol! Ilumine o meu caminho. Vamos trocar uma ideia sobre esse fracasso? Tem vários pontos interessantes aqui, galera. Mas assim, primeiramente eu quero saber se você sonha em ter o seu primeiro imóvel. Ou se você tem o seu primeiro imóvel, já tem seu imóvel e quer adquirir um outro imóvel para viver de renda com aluguéis. Ou se você está planejando a sua aposentadoria sem depender do INSS, porque tá difícil. Ou então...
Você quer se tornar um mestre dos investimentos e ter investimentos que rendem de 1,3% até 2,5%? Se você tem entre 21 e 55 anos, você é o público perfeito para passar pela consultoria do Cleverson, o nosso grande patrocinador, consultor imobiliário, que esteve aqui no nosso podcast, tirou as dúvidas de muitas pessoas, principalmente que estão neste momento em busca do primeiro imóvel, sair da casa da mãe, sair da casa da sogra. O Cleverson tem mais de 13 anos de experiência no mercado imobiliário e ele, só no mês passado, na audiência da Linhagem Geek, realizou 100 consultorias. E as consultorias do Cleverson são gratuitas. Se você está neste momento, você vai fazer o seguinte, vai clicar no primeiro comentário fixado, link na descrição ou neste QR Code aqui na tela, você vai chamar o Cleverson. As vagas para a consultoria de maio são limitadas. Se você realmente quer um direcionamento, chama o Cleverson. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos lá, pessoal! Depois de um marketing agressivo e promessas grandiosas por parte da Ubisoft, Assassin's Creed Shadows se revelou um desastre comercial. Lançado há 2 meses, o jogo vendeu apenas 2.400.000 cópias, somando todas as plataformas. Um desempenho extremamente abaixo do esperado para um título considerado make or break pelo próprio CEO da empresa. Os números que desmontam a narrativa. Vamos lá. PlayStation 5 vendeu 1,7 milhões de cópias em 2 meses. No PC, na Steam, foram 367 mil cópias nas 2 primeiras semanas. Pouco, hein? Pouco. Eu vou falar pelo que eu tenho de lugar de fala aqui, porque eu uso Steam, né? Eu só jogo PC. Muito pouco pelo tamanho da Steam. Os outros eu não consigo opinar muito. E o da Steam é um conhecimento bem raso meu. Mas a Steam é gigante, né? É onde estão os jogos cabeça de chave, né? Eu jogo lá o PUBG, eu jogo CS2, jogo Street Fighter 6 de vez em quando. E tem praticamente todos os jogos lá na Steam. 367 mil cópias nas 2 semanas. Para um tamanho do Assassin's Creed, para um tamanho da Steam, é muito pouco. Xbox, sem números oficiais, mas relatado como a pior performance entre as plataformas. Estima-se que seja em torno de 367 mil cópias. Com isso, o total chega em cerca de 2,4 milhões de cópias vendidas. Uma marca que, para efeitos de comparação, foi atingida por Ghost of Tsushima em apenas 3 dias, e exclusivamente no PlayStation. Até mesmo o primeiro Assassin's Creed, lançado em 2007, vendeu 2,5 milhões em seu primeiro mês. Os dados foram levantados por plataformas como a Linea Analytics e confirmados por fontes da indústria no Steam e na Sony. A performance abaixo da média teve reflexos imediatos. As ações da Ubisoft caíram logo após a divulgação dos resultados financeiros, expondo o impacto do fiasco. Nós temos várias situações aqui. Ignorando a Lacrate, vamos supor que não foi a Lacrate. Mas é Lacrate? É, então. A gente precisa de alguém pra dar essa resposta definitiva. Não vai ser eu que vou dar. Lacrate não serei eu. Ou é preconceito? Não serei eu que darei a resposta definitiva. Então, mas o exemplo que eu ia dar não funciona, porque eu poderia dizer o seguinte: será que a galera cansou? Porque esse é o 3. Você teve um que é novidade, o 2 e o 3. Mas acho que não, porque o público de game ele é muito fiel. Por exemplo, se lançar uma atualização, eu jogo CS desde o 1.5. Toda atualização, eu tô lá. Porque eu gosto do jogo, eu gosto do CS. Então sempre que atualiza, Street Fighter é a mesma coisa. Eu voltei a jogar no 5, foi pro 6, eu tô jogando. Eu atualizo, eu compro. E eu não sou o gamer absoluto, entendeu? Porque tem a galera que curte mesmo jogar. E aí, você tem o Assassin's Creed. Eu acredito que a chance de ter sido a Lacrate foi bastante, viu? Porque, pô, quem gosta do Assassin's Creed, quem gosta da franquia, vai comprar, né? E é um fenômeno parecido com The Last of Us, que os 2... Exato. O número de vendas caiu pela metade em relação ao primeiro, porque... Lacrate. É isso. Né? Porque assim, quando a gente identifica algo como lacrate, você pode não concordar. Pô, eu não concordo. Eu acho que foi decisão criativa. Beleza. Ó, colocou lá, no caso de Assassin's Creed, colocou o Yasuke ali.
nós aqui, devido a um embasamento que temos de um histórico de agenda, de aplicação de ideologias em games, filmes, identificamos isso como uma lacrada. Mas você, às vezes, pode chegar e falar, não acho, pra mim é uma decisão criativa colocar ali o Yasuke, e assim caminha a humanidade. Só que tem a galera que imputa crime, porque a gente fala que é lacrate, né? Ó, fica fácil assim, né? Bom, olha só. A gente separou alguns fatores, né, além da lacrada, que podem ter contribuído para esse grande fracasso. Mas para mim, 90% do fracasso é lacrada. Mas temos aqui a controvérsia histórica e cultural, que é a lacrada, tá? A escolha do personagem Yasuke, um samurai negro, como protagonista, gerou uma controvérsia. Embora Yasuke tenha existido historicamente, não existe nenhuma prova que ele foi um samurai. Sua transformação em protagonista no Japão feudal foi vista por muitos como uma interpretação forçada para atender pautas de representatividade. O público japonês, especialmente, considerou a decisão uma forma de desrespeito cultural e histórico. O que a lacrada é isso, né? A agenda woke, ela se você for fazer um resumo, ela é puramente um desrespeito à história. Simples assim. Resumindo de uma forma bem sintética. Tipo, He-Man. Quando você faz o He-Man e coloca Attila de protagonista, isso é um desrespeito à história. Quando você pega o Matrix 4, você coloca o Neo idiota, imbecil, esvaziando todo o significado do escolhido. Ele sendo as pessoas tirando sarro dele. E a Trinity salvando ele, se tornando uma escolhida. Isso é uma lacrada que é um desrespeito à história. Isso daí a gente pode configurar de uma forma bem simples, tá? E o desrespeito, galera, é o que o cliente pode sentir, ele tem razão. É o cara que comprou o Assassin's Creed. Ele jogou 1, ele jogou 2. Aí falou assim, não, isso aqui eu não gostei. Você tá colocando o meu jogo numa pauta política e eu, como cliente, não vou querer comprar. Então, é simples isso. O cliente tem razão. E ele tem a motivação e o livre-arbítrio de escolher comprar ou não. Não tem aquela frase que o cliente sempre tem razão? O Matheus trouxe um dado aqui interessante, ó. Resident Evil 4, o remake, ele vendeu 3 milhões de cópias em 2 dias, em 2023. E nem é novo o Resident Evil. Só que ele foi elogiado por todo mundo. Ó, o Resident Evil 4, ele conseguiu manter toda a essência do Resident Evil. Porque o Assassin's Creed, o marketing dele foi o woke, né? Foi agressivo. Foi o woke, ó, a mudança. As discussões não eram o jogo. E o gamer tá preocupado no que vai ter no jogo. Simplesmente, ele não quer ver politicagem, já tá de saco cheio. Isso já tá acontecendo há muito tempo. Então tem razão, não adianta culpar o gamer, vai falar que agora todo mundo que não comprou é o gamer médio. Entendeu? Racismo estrutural. Então assim, não tem o que fazer. Entendeu? Lógico, a empresa ela tem que buscar ver o que aconteceu pra... Normalmente faria isso, né? Pra não se repetir esse grande fracasso. Até as ações da Ubisoft caíram, pô. A gente tá presenciando aí um momento que ninguém aguenta mais essas pautas. É chato. Por que é woke? Porque o woke é a política também em tudo. O cara que não comprar, por exemplo, o cara que joga todos os jogos. Aí vem, né? O lacrador fake, foto fake no Twitter. Por que você não comprou? Pode ser sua história, pode ser algum mangá em preto e branco. Por que você não comprou Assassin's Creed? Não quero politicagem. Você é do Gamer Médio? Turma do Gamer Médio, né? Você tem problema, né? Então, esse é o woke, né? Ele entra em todas as esferas, até no teu gosto pessoal de jogar um jogo. O fato de você não querer jogar um jogo, isso se torna política. Esse é o woke também, chato pra cacete. E os gamers estão começando a ver isso, fora que você tem um contexto histórico também no Japão, né? Eles falam tanto de reparação histórica, né? Aí você tem um problema com a história no Japão, né? E imagina se você colocasse ali um branco ali matando todo mundo na África. Né? Mas aí você tá fazendo numa situação em que a agenda... Você tá montado na agenda.
Então, cara, a galera tá ficando de saco cheio. As pessoas que estão adquirindo os jogos só querem se divertir. Assim como também boa parte da população que vai no cinema, assistir uma série da Netflix no final de semana, só quer relaxar e assistir uma boa história. Ela não quer ser catequizada politicamente. Então, parece que as coisas estão começando a mudar nos jogos, hein? Motivos. Outro aqui, ó. Uso indevido de símbolos culturais. A Ubisoft também foi criticada por utilizar sem autorização uma bandeira de um grupo tradicional japonês em seu marketing. Após pressão, a empresa teve que se retratar publicamente. Um dos produtos derivados foram bonecos colecionáveis que traziam um portão Tori destruído. Na cultura japonesa, estes portões marcam a entrada de templos e representam uma fronteira entre a vida comum e a vida sagrada para os japoneses. Os portões Tori também são sempre lembrados como figuras de resistência após os bombardeios sofridos pelo Japão na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Por isso, a imagem do portão Tori na divulgação foi considerada extremamente ofensiva. Número 3, reputação técnica da Ubisoft. Assassin's Creed Shadows chegou às lojas com vários bugs, glitches e problemas de performance, dando continuidade ao histórico da Ubisoft de lançar jogos inacabados, como títulos como Unity Valhalla e Breakpoint já haviam manchado a reputação da empresa nesse quesito, e Shadows apenas reforçou a desconfiança do público. Número 4, tem bastante, hein? Tem bastante. Cansaço com agendas e fórmulas repetidas. A percepção de que a Ubisoft prioriza discursos progressistas e pautas identitárias sobre a qualidade da narrativa e da jogabilidade tem crescido entre os jogadores. Muitos consideram que personagens e enredo estão sendo moldados mais por obrigações ideológicas do que por escolhas criativas consistentes com o universo da franquia. Vamos resumir aqui. Essa pauta, todo mundo abraçou essa pauta woke por facilitações empresariais. E conveniência. Conveniência e facilitações por imposto ou até mesmo imposições. E ganhos políticos. Ponto. Porque se você tivesse levando essa pauta de forma, a maioria tivesse levado essa pauta comprado, a pauta espontaneamente, ninguém estaria pulando do barco, aí todas as empresas acabando com o Day, depois que a eleição virou. Então, assim, é lógico que você vai ter a galera que acredita, né? Que acredita que isso tudo é uma movimentação legítima e tudo mais, mas é política. O final dela é transformar tudo em política. Transformou futebol, transformou videogame, tá lá em quadrinho, tá em série, tá em filme, tá em animação, tá em desenho infantil, tá em tudo que é lugar. Tá? Então, o negócio é político. Poder. Sobre poder. Controlar. Porque em todas essas áreas aqui, quem era contra essa agenda era colocado no último escalão de humanidade possível. É muito simples. Todo mundo aí, as empresas, tudo debandando. Por quê? Porque não era uma pauta verdadeira. Era única e exclusivamente por ganhos. Você ganha ganho financeiro, ganho isenção de imposto, ganho político, poder e o cacete. Simples assim. Aceite que fica mais fácil, né? Pra concluir, a fraca recepção de Assassin's Creed Shadows coincidiu com um prejuízo milionário da Ubisoft. Segundo divulgado no relatório fiscal mais recente, a empresa fechou um ano com uma queda de 14% na receita e um prejuízo líquido de 190 milhões de euros, agravando ainda mais o cenário. Quem sabe no Assassin's Creed próximo eles entendam de como fazer um jogo. Já sabem, né? Tentaram. A gente tá vendo aí grandes exemplos de... Não somente no universo de games, mas cinema, série, né? De alternativas, de estratégias que não estão funcionando. E, coincidentemente, o fracasso tá sempre abraçado com a lacrate. Coincidentemente. Tá bom? Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.